Todo mundo quer ser feliz, mas e se eu te dissesse que Jesus descreveu a felicidade de um jeito que parece completamente estranho para o mundo? Ele disse que os pobres de espírito são felizes, que os que choram são felizes, que os mansos são felizes. E isso parece contraditório, porque para a nossa lógica, a felicidade está ligada a conforto, sucesso, reconhecimento e segurança. Mas as primeiras palavras do Sermão do Monte, Jesus vira essa lógica de cabeça para baixo. E a pergunta que fica é: será que nós entendemos mesmo o que significa ser feliz segundo os padrões divinos? Nesse episódio da série Sermão do Monte, nós vamos mergulhar nas bem-aventuranças, o início desse discurso poderoso de Jesus, registrado em Mateus, no capítulo de número 5. E nós vamos entender nesse vídeo o que significa a palavra bem-aventurado, porque Jesus começa falando sobre da pobreza espiritual e não de poder, e como essas palavras redefinem completamente a ideia de felicidade. No final, você perceba que aquilo que o mundo chama de felicidade pode não ser a felicidade de verdade. As bem-aventuranças aparecem logo no início do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Jesus, ele está cercado por multidões, pessoas comuns, trabalhadoras, doentes, curiosos e também religiosos. E naquele contexto, o povo esperava um Messias que trouxesse poder político, libertação nacional e vitória sobre os inimigos. Mas quando Jesus ele começa a falar, ele não descreve um povo poderoso. Ele descreve pessoas pobres de espírito, que choram, que têm fome de justiça e que são perseguidos. Ou seja, Jesus ele não começa falando de conquista, mas ele começa falando de transformação interior. E isso já mostra algo muito importante. O reino de Deus ele não começa com uma força externa, mas ele começa com uma mudança do coração, ou seja, uma transformação de dentro para fora. Porque a ideia central das bem-aventuranças é esta, que a verdadeira felicidade pertence àqueles que vivem alinhados com o reino de Deus. Porque a palavra usada por Jesus para bem-aventurado no grego é makarios, que ela não significa aquela alegria momentânea por você ter recebido algo, por você ter conquistado algo naquele momento, não. Significa algo como uma vida plena, aprovada por Deus, independente das circunstâncias, mesmo que muitas vezes venham na nossa vida circunstâncias que venham aparentemente contra nós. E isso muda tudo. Porque Jesus ele não está falando de emoção passageira, mas ele está falando de uma condição espiritual diante de Deus, que são os bem-aventurados. Nós vamos olhar agora para algumas das primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Isso não está falando sobre baixa autoestima. Significa dizer que você reconhece a dependência espiritual de Deus. Ou seja, até mesmo para que eu possa estar aqui com vida hoje, foi necessário que Deus tivesse dependido de Deus para que ele pudesse manter o espírito de vida em mim. É a pessoa que entende que ele não tem mérito próprio para se apresentar diante de Deus, não. Ele reconhece que tudo que ele é, tudo que ele tem, provém de Deus. E Jesus diz que o reino de Deus começa exatamente aí, na humildade, ou seja, reconhecermos que sem Deus nós não somos nada e nem ninguém. Bem-aventurados que choram, não é qualquer tristeza, não. É o choro de quem percebe a dor do mundo e a própria realidade do pecado. São as pessoas que veem, que enxergam realmente, sentem como Deus se sente, vendo o que Satanás está fazendo no mundo, a destruição que tem acontecido. E muitas vezes, infelizmente, a gente não pode fazer nada, porque, infelizmente, cada um é responsável por suas próprias escolhas. E tem escolhas na nossa vida que infelizmente vão nos levar à destruição. Então a gente também tem a questão da compaixão, é o coração sensível diante de Deus, e Jesus promete que eles serão consolados.
Quantas e quantas vezes o Senhor já colocou no seu coração, no meu, a gente está orando e de repente viu uma pessoa no nosso coração, no pensamento, a gente sentiu uma angústia, a gente sentiu uma tristeza por estarmos orando por aquela pessoa. Bem-aventurados os mansos, porque no mundo mansidão parece fraqueza. Mas na Bíblia, mansidão significa força sob controle. Basta ver a descrição de Moisés, um homem mais manso sobre a terra. E alguém que não precisa dominar os outros para provar valor, porque ele já sabe o valor que ele tem. Ou seja, você se manter uma pessoa mansa, ou seja, você não precisa se impor, não precisa gritar, não precisa, vamos dizer, impor que não. Porque Jesus disse que essas pessoas mansas são as que herdariam a terra. E isso é completamente a lógica humana, porque a lógica humana, não, você tem que mostrar força, você tem que mostrar quem você é, você tem que se impor. Só que o padrão do reino, mansos da terra. Porque as pessoas mansas são aquelas pessoas que têm a capacidade de ouvir, de orientar, de receber a sabedoria dos céus. E a mansidão também é um dos frutos do Espírito Santo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E aqui Jesus ele descreve um desejo muito profundo. Um interesse, não é um interesse apenas ocasional, não. Mas é uma fome verdadeira por viver segundo a vontade de Deus. A promessa é que essa fome será satisfeita. Ou seja, você fazer aquilo que é certo, viver aquilo que é certo, ou seja, não em todas as áreas da nossa vida, não apenas nós queremos ter fome e sede de justiça, não, mas realmente a gente viver essa verdade, fazendo aquilo que é certo, vivendo aquilo que é certo. Deve, paga, se comprometeu, faça. Então, são todas as esferas da nossa vida. E perceba o padrão, porque Jesus ele não está descrevendo tipos de pessoas aleatórias, não. Ele está descrevendo o caráter de quem pertence ao reino de Deus. Agora, pense na definição de felicidade que a nossa cultura atual e contemporânea promove. Que ser feliz seria ter sucesso, ser admirado, evitar sofrimento, conquistar estabilidade, viver sem conflitos. Mas Jesus diz que felicidade pode existir até em contextos onde o mundo vê fraqueza, porque ele diz que os humildes são felizes, os que choram são felizes, os perseguidos por causa da justiça são felizes. E isso confronta profundamente essa mentalidade humana contemporânea do nosso século. Porque muitas vezes nós buscamos uma felicidade baseada em controle das circunstâncias. Mas Jesus aponta que para uma felicidade baseada em um relacionamento com Deus. Porque uma depende do mundo cooperar, mas a outra permanece mesmo quando o mundo se torna difícil e aparentemente se torna insustentável da gente permanecer. Então, como viver isso hoje, na nossa época, na nossa era tecnológica que nós vivemos hoje? Algumas perguntas práticas podem nos ajudar. Primeiro, eu reconheço minha dependência de Deus ou eu estou tentando provar o meu valor sozinho? Segundo, meu coração ainda se entristece com o pecado ou eu já me acostumei com ele? Terceiro, eu tenho fome e sede de justiça ou apenas interesse superficial nas coisas espirituais? As bem-aventuranças, elas nos convidam a olhar para dentro de nós e fazermos uma reflexão sincera de quem nós somos. Porque elas nos mostram que o reino de Deus não começa com aparência religiosa, mas ela começa com um coração transformado. E talvez o ponto mais profundo das bem-aventuranças seja este: Jesus ele não está apenas descrevendo uma ideal moral, ele está descrevendo a própria vida que ele viveu. E Jesus ele foi humilde, foi manso, misericordioso, perseguido e puro de coração. Em outras palavras, as bem-aventuranças são o retrato do caráter de Cristo. E seguir Jesus significa que esse caráter seja formado em nós.
porque isso não acontece da noite para o dia, não, mas começa quando nós reconhecemos que precisamos ser transformados com Ele, porque as bem-aventuranças que nos ensinam que felicidade segundo Jesus não é ter sobre ter uma vida perfeita, não. É sobre ter um coração alinhado com o reino de Deus. Porque elas mostram que a humildade abre caminho para o reino, o arrependimento conduz para o consolo, a mansidão revela a verdadeira força e a fome por justiça aponta para uma vida transformada. Jesus, ele redefine felicidade, não como a ausência de dificuldades, mas como a vida vivida sob o favor da presença de Deus. E no próximo episódio da série Sermão do Monte, nós iremos analisar mais profundamente o que significa os pobres de espírito, o que realmente significa ser pobre de espírito dentro do Sermão do Monte. Então, se esse vídeo aqui teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal, e até o próximo vídeo.